Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje um tema gigante, mas antes de falar sobre o nosso tema, eu queria abordar uma pequena introdução de talvez 1 minuto. A Gemara conta pra gente, no fim do tratado de Sotá, Masechet Sotá, a Gemara conta que quanto mais distante nós, mundo, não Yodim, mundo, estamos do Bet HaMikdash, menos o brachá a gente tem, porque o Bet HaMikdash, na verdade, era e é a fonte das brachot no mundo. Por conseguinte, cada dia que passa, diz a Gemara pra gente, longe do Bet HaMikdash, a gente está mais distante de ter brachá. Então pergunta a Gemara, 1 minuto, se a gente está tão distante de ter brachá, então em qual mérito a gente está aqui? E a Gemara conta pra gente uma resposta magnífica, que na verdade só a Gemara pode contar isso pra gente, porque a gente não tem como saber isso. Se não fosse a Gemara, a gente nunca teria como saber isso. A Gemara responde pra gente, o mérito que a gente está aqui é por 2 razões. Diz a Gemara, o Kadish que se faz depois de um estudo de Torá, e também sobre aquela parte que a gente fala em Shachari todos os dias, Kadosh, 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 pós-Amidah. E Rashi fala, o que esses 2 incidentes têm em comum para ser o mérito, a locomotiva que move o mundo? Rashi responde para a gente algo gigante, que é importante a gente saber isso para sempre, diz Rashi, porque no estudo, com Kadish depois, e na Tfilá, quando a gente diz Kadosh, 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 a gente diz que Kadosh Baruch Hu é a entidade mais Kadosh, mais santa que existe no mundo, diz Rashi, nos 2 casos, nos 2 episódios, tem o estudo da Torá, mesmo que é pouco, mesmo que às vezes o estudo era de 3, 4 minutos, depois tinha um Kadish, falando as palavras Kadosh, 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 com a tradução, a pessoa entende o que ele está falando, porque na Tfilá, depois da Amidah é o Kadosh, logo depois vem a tradução em aramaico, então aquele mínimo estudo de Torá, ou o estudo de Torá com Kadish depois, em qualquer momento, diz Rashi, é isso que mantém o mundo. Por quê? Porque quando tem Torá, junto com pessoas unificadas, unidas estudando, é nesses 2 ingredientes que o mundo se sustenta. E quem pode contar isso pra gente, queridos? Hashem. Porque como vai saber porque o mundo se sustenta quando não tem mais Bet HaMikdash? Só pra gente entender qual o poder de ter pessoas simultaneamente estudando Torá. E a coisa mais importante do mundo é o estudo da Torá, essa é a gasolina do mundo. Queria, depois dessa introdução master, falar para vocês o seguinte, cada geração na história do mundo tem um desafio. Algumas pessoas costumam dizer que tem algo ruim. Eu não gosto de falar que é ruim, porque se Hashem mandou é um desafio. Se a gente fala que cada geração tem algo ruim, a gente está falando mal de Hashem. Então, acho que é errado falar que a nossa geração tem algo de ruim ou aquela geração teve algo de ruim. Tem um desafio que a Kadosh Baruch Hu manda pra gente. Fiquei pensando, pessoal, qual que é o challenge, qual que é o desafio da nossa geração? Qual o desafio que a nossa geração tem peculiar? Óbvio que talvez tenham muitas respostas, e não acho que minha resposta é melhor do que a de ninguém. Mas eu quero só pensar junto com vocês que o que a gente vai falar hoje à noite, certeza absoluta, é um desafio que a nossa geração apresenta. E por que é tão importante a gente saber, pessoal, qual é o desafio? Tá bom, o que muda qual que é o desafio da nossa geração? Por que você quer contar isso para a gente? Good question. Vou contar para vocês algo para que a gente possa entender porque é importante saber onde mora o problema para entender a causa e pós o sintoma. Minha filha, que mora em Israel, me contou uma coisa muito curiosa. Ela me contou que aconteceu um episódio, parece que não é verdadeiro, mas ele é verdadeiro, num bairro em Israel. Sabe que tem muitas pessoas em Israel que eles não usam smartphone. Eles têm um telefone, que a gente chama em português aí de tijolinho, aquele mais antigo, quando a gente vivia bem, sem o telefone tremendo, apitando toda hora, para a pessoa poder viver concentrado na vida dele, não desfocar. Bom, depois dessa observação, a história vai da seguinte forma. Uma mulher estava num bairro em Israel, e ela vê um vizinho do outro lado da rua, tirando um monte de fotos
e a câmera do celular, óbvio, estava virado para essa vizinha. Então tirou uma foto, 2, 3, 4, 5, a mulher ficou incomodada, falou, olha, não quero que eles fiquem tirando foto de mim, vai saber o que ele vai fazer com essa foto, meu vizinho, e, sei lá, talvez por razões de segurança, nem sei quem é ele, nem sei se ele gosta de nós, eu não sei, eu não quero fotos na mão dele. O que ela fez, óbvio? Ligou para a polícia. Então, pouco tempo depois, a polícia preocupada, talvez com um ato terrorista, alguma coisa, do jeito que a mulher ligou e apresentou a situação, de repente se vê lá um carro de polícia, 2, 3, subiram fazer um inquérito com um senhor lá, que estava tirando as fotos, que a mulher estava incomodada, foram abordar ele de um jeito delicado para entender se tinha alguma coisa perigosa. Depois de mais ou menos 1 hora, eles atravessam a rua, os policiais sobem na casa da mulher, que estava do outro lado da rua, e falam para ela o seguinte, Giveret, traduzo em seguida, Shamat al-Musag selfie, traduzo para vocês. Minha senhora, você já escutou alguma vez falar sobre selfie? O que quer dizer? O homem estava tirando 10, 20, 30 fotos dele próprio com o celular virado para ele, só que a mulher não estava acostumada com isso, como eu falei para vocês, o grupo que estava acostumado mais com tijolinho, pensou que estava tirando foto do outro lado, onde ela estava do outro lado da rua e ficou preocupada. Ele falou, olha, ele não estava preocupado com você, mas sim com ele mesmo. Por isso, meus queridos, é importante ver se o problema existe e onde ele existe para a gente poder tentar trabalhar com essa challenge, com esse desafio que a nossa geração tem. Sendo assim, a primeira pergunta que a gente fez e faz é qual é o desafio da nossa geração? E 2, última pergunta que eu queria falar para vocês é o seguinte, e a gente já desenrola o shiur, queria bater um papo com vocês sobre um personagem que eu fiquei pensando e me chamou muito a atenção e vai chamar de vocês também, se Deus quiser. É o seguinte, tem um grande homem na Torá Kedoshá, que todo mundo conhece ele, esse é um dos famosos personagens da Torá Kedoshá, Yosef. Yosef, Sefer Bereshit, e um pouquinho de Shemot, mas a maioria da história de Yosef aparece em Sefer Bereshit. De repente a nossa pergunta é, como que esse jovem homem, adulto, adolescente, tudo junto, sobreviveu? Hoje em dia tanto se fala de bullying, e ser podado, ser taxado, nome que for, e é muito incômodo isso, e se fala isso com muita razão e com muita importância, porque é importante mesmo. Talvez um dos homens que mais sofreu bullying no Tanakh inteiro foi Yosef. Acompanhem comigo e vejam onde a gente vai chegar, se Deus quiser. Vamos dar um passeio muito breve, sucinto na vida de Yosef. De repente é um jovem Yosef, com menos de 17 anos, conta para os irmãos algumas ideias que ele teve, alguns sonhos que ele teve. De repente os irmãos ficam muito incomodados com Yosef. Até que eles acabam vendendo esse menino de 17 anos de idade. De novo, 17 anos de idade, não casado, sozinho, indo embora de casa. Tentem sentir o drama. Logo depois, esse menino vai vendido de um lugar para o outro, algumas vezes, diz Rashi no Humash, ele termina 10 anos na prisão. E lembrem, pessoal, que prisão não tinha Coca-Cola, não que nunca é agradável, mas não tinha ar-condicionado, Coca-Cola, era um calabouço, 10 anos. De repente, ele teve um episódio que, com a esposa do Potifar, Eshet Potifar, o nome dela era Curiosidade Zuleika, ele acaba ficando na prisão esses 10 anos e depois mais 2 anos, porque ele pediu para o Saramashkim, o homem lá, um dos ministros, lembrarem ele para o Faraó, e Hashem achou que no caso dele faltou um pouquinho de emuná em Hashem, confiança em Hashem. Ok? Depois de muito tempo e sofrimento, esse homem, com isso a gente termina de uma forma muito sucinta, vira o CEO do Egito, e ele sai de Zezinho, José da Silva, ou o que for, para Yosef. E sai de Yosef e vira Yosef ha-Tzadik. O Yosef, o Tzadik, o justo. E a pergunta, galerinha, é a seguinte, queridos. Como que é possível que um homem desse, que se a gente fosse analisar a história dele no nosso século, e em qualquer século, mas no nosso, já que a gente vive agora, a gente pode se identificar um pouquinho com a história e tentar vivenciar ela aqui. Esse homem é um homem que estaria destinado, conforme qualquer psicólogo e terapeuta e pessoa que cuida de seres humanos, ao fracasso. Os pais não gostam dele, mora sozinho,
venderam ele, abandonaram ele, foi prisioneiro. Depois de ter sido prisioneiro, o que aconteceu? Foi prisioneiro por algo que não fez, ficou mais 2 anos, porque parece que Hashem abandonou ele, até que no fim a história vira, ele vira o grande homem. Mas tudo bem. A pergunta é, como que esse homem virou o que ele virou, Yosef, se ele não tinha família, meus queridos? Longe da família. Não só longe da família, a família odiava ele. Venderam ele. E sem nada judaico por lá. Yosef não teve em nenhum momento algo judaico perto dele. Sem escola, sem shiur, sem sushi com shiur, sem shiur com sushi, you name it, nada. E não só isso, Yosef morou no Egito. E nossos sábios contam pra gente que o Egito tinha um apelido. O apelido do local chamado Egito é chamado Ervat Haaretz. O lugar mais imoral que existia em todo o globo terrestre naquele momento. Ou seja, era carnaval, Rio de Janeiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. A pergunta é como ele se tornou um ser humano vivo. Não só vivo, Yosef. Não só Yosef, como Yosef HaTzadik. A gente não encontra um outro homem chamado HaTzadik. Yosef é o único que virou Yosef HaTzadik na Torá. E a pergunta é como que esse homem cresceu tanto e não desabou, com tanta pessoa indo contra ele, odiando ele. Parecia até que Hashem estava contra ele. A resposta para isso, pessoal, é a seguinte. O shiur de hoje, com a resposta que a gente vai dar, Be'ezrat Hashem, é um divisor de águas de pessoas do sucesso. Eu repito, o shiur de hoje, se a gente tentar internalizar essa ideia de verdade, eu acho que é isso que divide, óbvio, sempre com a ajuda de Hashem em primeiro lugar, uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa não tão bem-sucedida. Olhem que power, meus queridos. Na Torá, nós temos 5 parashiot. Um passo adiante. Essas 5 parashiot que falam sobre o Mishkan, 5 parashiot uma atrás da outra. E começa a contar sobre a construção do Mishkan, que era o Bet HaMikdash móvel, o tabernáculo, e um dos utensílios do Mishkan era a menorá, aquele candelabro que a gente conhece. A Torá conta pra gente em um verso, um pedacinho de um verso, no Perek Havhei Pasuk Mem, o seguinte: Ure, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, veja, Va'ase betavnitam, faça conforme o formato, Asheratam mor'e bahar, que você, Moshe Rabbeinu, está vendo na montanha. Por que Moshe Rabbeinu teve que ver na montanha a menorá? Os outros objetos, Moshe Rabbeinu foi instruído como fazer. Já no caso da menorá, o candelabro, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha na montanha. Habibi, por quê? O que mudou? Nenhum outro objeto teve que ser mostrado para Moshe Rabbeinu, só instruído. Então, porque aqui a Torá teve que falar, não só instruir, como também mostrar para Moshe Rabbeinu. Então, a Gemara conta para a gente, tirar para a gente isso no Humash, que Moshe Rabbeinu tentou fazer e não conseguiu. Por qualquer razão, no nível gigante de Moshe Rabbeinu, teve dificuldade de fazer. Então, Moshe Rabbeinu, Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu. Depois que Hashem mostra para Moshe Rabbeinu, ainda assim, Moshe Rabbeinu não consegue fazer, porque era muito difícil para um ser humano fazer. Por qualquer razão que não venha ao caso ao momento. O que Hashem faz? Hashem próprio fez a menorá. A pergunta que existe aqui é a seguinte, óbvia. Hashem instruiu, mostrou e fez. Se não vai dar para o maior dos homens, que era Moshe Rabbeinu no caso, fazer, why? Por que instruir, mostrar? Faz de uma vez, já que eu, no caso Moshe Rabbeinu, ser humano, não sou capaz de duplicar, fabricar este utensílio, no caso a menorá. A Torá está vindo ensinar para a gente algo gigante. O seguinte, tá certo, Moshe Rabbeinu, esse objeto você não vai conseguir fazer. Mas eu queria, Hashem dizendo, não te dê ele pronto. Sabe por quê? Porque Hashem quer ensinar para Moshe Rabbeinu e para nós, eu e vocês aqui agora, o seguinte, mesmo algo que é muito difícil, no caso de Moshe Rabbeinu era impossível, a menorá. Hashem disse, olha, se você não souber aonde você quer chegar, as instruções, pelo menos a imagem de aonde você quer chegar no caso da menorá, você nunca vai chegar a lugar nenhum.
Ou seja, olhem que forte, quando Hashem chegou e mostrou a menorá para Moshe Rabbeinu, a gente perguntou, mas, poxa vida, mas para que mostrar? Se de qualquer forma, Hashem vai ter que descer a menorá pronta. A resposta é que Hashem falou, eu quero que você saiba aonde tem que chegar, Moshe Rabbeinu. Eu vou te mostrar para que você tente, eu vou te instruir para que você tente, para pelo menos você saber que tem que ter um destino. Não é só descer a coisa pronta do Shamayim, do céu. E para ensinar isso para a gente também. Isso até me lembra que uma vez, um dos grandes homens da Torá, no mundo, nos Estados Unidos mais especificamente, Rosh Yeshiva de Torá Vadat, Rav Pam Zichron Libracha, uma vez viu um Yehudi e estava procurando um trem, na estação de trem, se o trem da direita, da esquerda, qual trem, qual número de trem pegar. Então, o Pam falou para ele, posso te ajudar? Ele falou, claro. Ele falou, olha, aonde você quer chegar, porque eu possa te instruir qual linha de trem pegar. Disse, sim, senhor, eu não tenho muita certeza onde eu quero ir. Nesse caso, disse Rafam para ele, Habibi, você pode pegar o trem que você quiser, porque você vai chegar lá. A mensagem é que alguém que não tem uma visão da onde ele, ou ela, ou nós queremos chegar, qualquer trem vai nos levar lá. Se deixa a vida me levar, qualquer trem serve. Talvez, se a gente, muitas vezes, olhando para um dos objetos que a gente não consegue sair de casa sem ele, não somente o celular, mas o Waze, eu fico pensando até às vezes entre parênteses, como que a gente chegava naquelas quebradinhas antigamente, sem o Waze, vira direita, vira esquerda, 200 metros, vira esquerda, recalculando. Antigamente, como que a gente fazia tudo isso? Eu não sei, como os nossos pais e avós faziam isso. Mas, hoje em dia, a gente tem o nosso grande guia, né? Igual no deserto, Leavir, tinham as nuvens celestiais que guiavam o povo, nós temos a nossa nuvem celestial, nas devidas proporções guardadas, que é o nosso Waze. Tem uma coisa que o Waze pede da gente, que sem isso ele não funciona. Qual é o seu destino? Se a gente não colocar destino, ele não funciona, ele não nos leva a lugar nenhum. Na vida, meus queridos, tudo precisa ter um destino. Isso é válido para os nossos filhos. O que nós queremos dos nossos filhos? Não é levar para a escola, trazer, levar para o balé, trazer, levar para o inglês, trazer. Isso faz parte. Mas e aí? Aonde a gente quer chegar? Qual que é o propósito disso? Que tipo de filhos eu quero ter? Que tipo de business eu quero ter? Meu trabalho é a mesma coisa, meus queridos. Prestem atenção. A pessoa está trabalhando. Não é só vender. Onde eu quero chegar? Eu quero crescer quanto? Eu quero que mercado agregar ao meu trabalho. Tudo na vida precisa de uma visão de aonde eu quero chegar. Hashem mostrou a menorá para Moshe Rabbeinu e falou, Habibi, olha, veja onde você quer chegar, mesmo que aqui não vai dar no caso da menorá. Na vida, em tudo. Uma vez, eu li um livro de um grande homem, no caso um Yehudi, um grande homem que passou pela Segunda Guerra, um psicólogo, que sobrou pouca coisa dele, algumas obras que ele escreveu logo após a guerra e durante a guerra, e sobreviveu e ele contou isso para o mundo e publicou isso, vale a pena depois ler. Viktor Frankl tem um dos seus livros, ele fala uma frase muito forte, diz o seguinte, olhem que power, que quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Um homem que passou a Segunda Guerra disse o seguinte, ele constatou na Segunda Guerra, sem julgar ninguém, óbvio, mas quem tem um porquê tem uma razão d'être, uma vontade, um desejo, um norte. Ele é capaz de suportar quase qualquer como. Ele se referia a ele mesmo aquelas atrocidades bárbaras que ele passou durante a Segunda Guerra. É ter um norte, é ter um porquê. No mundo atual, talvez antigo também, não tenho conhecimento, mas o atual existe no mundo da psicologia, no mundo do que a gente vive cotidiano, tem algo chamado a crise da meia-idade. Quando a pessoa chega numa certa idade, talvez a meia-idade pode ser 40, pode ser 60 anos, que vivemos 120 com muita saúde e alegria, a pessoa chega na crise da meia-idade. O que é isso? A pessoa começa a pensar,
os filhos estão casando, a casa está ficando vazia, e o que eu estou fazendo aqui? Quem tem uma mira, quem tem um propósito, quem pensou isso antes, é muito mais difícil que ele tenha a crise da meia-idade, porque a crise da meia-idade é, deu um vazio, mas o vazio só surge porque nunca pensou no norte, no porquê, no qual é o seu destino, qual é o nosso destino. Do ex é fácil colocar, mas o nosso destino, a gente também tem que pensar às vezes, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. Eu não estou aqui para dar respostas, para fazer a gente pensar isso sim. Eu queria dar um passo adiante com vocês de algo fabuloso, meus queridos. Um dos avós, dos nossos patriarcas, não é um dos avós, é o primeiro dos avós, Avraham Avinu. Qual foi o catch de Avraham Avinu? Avraham Avinu foi o grande homem. 20 gerações desde que o mundo foi criado até Avraham Avinu, o mundo estava esperando chegar um homem como Avraham Avinu, que não era o primeiro monoteísta, porque Adam Arishon também era monoteísta e Noach também era monoteísta. Avraham Avinu, o mundo estava esperando durante 20 gerações, assim diz Pirkei Avot, desde que Adam Arishon nasceu, primeiro homem, até Avraham Avinu, 20 gerações o mundo estava sedento por um homem chamado Avraham Avinu. Minha pergunta é o seguinte, o que fez Avraham Avinu ficar marcado para sempre? O que ele fez que ninguém mais fez? Pergunta dificílima, eu explico a pergunta melhor. Se a gente for olhar, pessoas que viveram até 1834 tiveram uma mudança pós 1834. Jacob Perkins criou a geladeira. Ele inventou a geladeira, esse grande homem. Até lá, era gelo, era abater um animal e comer no mesmo dia, como a gente vê no Talmud muitas vezes. Ele inventou alguma coisa. Quem viveu antes de 1852 e depois também viu uma mudança na vida. O quê? O elevador. Onde o grande Otis, até marca de um dos elevadores, inventou em 1852 um elevador. E por último, tem muitas invenções. Eu quero mostrar para vocês um ponto muito interessante. Quem viveu antes de 1879 e depois também sentiu uma diferença que surtiu grande no mundo. Lâmpada. Thomas Edison. Esses homens revolucionaram o mundo. Lâmpada, geladeira, elevador. Pessoal, uau, que invenção power. Agora preste atenção. O que Avraham Avinu inventou de novo? Que o mundo estava sedento por ele. Quando Avraham Avinu chegou no mundo, os céus bateram palma. A Torá pulou de alegria. O fato é que ele é o primeiro dos nossos avós. Qual é o ponto, qual é o catch? Qual foi, como se diz em Yiddish, me permitam, o rap de Avraham Avinu que ninguém mais fez até hoje? Tive essa pergunta durante muitos e muitos anos. Porque uma vez estava estudando o Rambam tem o seu livro de Halachot, ele fala um pouquinho sobre Avodah Zarah, sobre idolatria. No primeiro capítulo, no Halachá 3, ele fala 4, 5 palavras que respondem, eu acho, essa pergunta. Ele vai contando como surgiu algo absurdo no mundo, que é a idolatria, como imaginaram que uma estátua pode ser Deus. Ele explica de uma forma muito racional, apesar que é proibido fazer, mas como surgiu. E diz o Rambam no meio dessa lei o seguinte: Echel lachshov bayom ubalayla. Avraham Avinu, quando olhou para a idolatria do pai dele, da família dele, ele começou lachshov, pensar de dia e de noite. Eu acho que o Rambam está contando para a gente qual foi a vitamina, qual foi o elevador, qual foi a lâmpada, qual foi a geladeira que Avraham Avinu inventou, nos exemplos anteriormente citados. Qual foi o catch de Avraham Avinu? A resposta, eu acho que o Rambam está falando para a gente, que Avraham Avinu foi o único homem a pensar em 20 gerações. Durante as primeiras 20 gerações do mundo, depois de Adam Arishon, ninguém mais pensou, mas pensou de verdade. Avraham Avinu ficou 37 anos pensando, será que o mundo vive sozinho? Será que tem alguém coordenando ele? Tem muitos alguém coordenando ele? Ele pensou 37 anos, dos 3 aos 40, para chegar à convicção que existe um Hashem. Era difícil, 37 anos. Sim, Avraham Avinu foi o único a pensar. Por que eu trabalho? Por que eu preciso casar? Para que ter filhos?
para ter uma diretriz na vida, como a gente veio falando até agora. Mas para ter esse norte, Avraham Avinu ensinou para a gente que é preciso pensar, algo que é difícil hoje em dia. Se o caso for que meu norte é minha família, talvez, se a pessoa chegar nessa ideia, então, opa, um minuto. O que adianta pensar para ter um norte? Para que ter um norte? Pessoal, porque a gente vive diferente. Fora que a gente não tem, talvez, a crise da meia idade, nem da idade inteira, nem um quarto de idade, a diferença, meus queridos, é que se alguém pensa o que ele quer do business dele, ele vai ver se ele está agindo conforme. O que eu quero da minha família? Eu vou ver se eu estou agindo conforme na educação dos meus filhos. O que eu quero? Olha que interessante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O que eu quero de mim mesmo? Se eu quero ser um homem de família, tem um minuto. Se eu passo 20 horas no escritório, é difícil eu falar que eu quero ser um homem de família. Talvez eu queira ser um homem de escritório. Ter um norte, para isso precisamos pensar. Quando a gente tem um norte, third step, olhem que power, isso faz a gente, no Waze, recalculando, ver se a gente está agindo conforme o nosso norte. Isso é gigante. Em 20 gerações, teve um homem que pensou. O nome dele foi Avraham Avinu, primeiro dos patriarcas. E nós todos somos descendentes dele. Por que ele fez? Pensou. O resto da humanidade inteira, o que fazia? Fazia. O que faziam? O que todos faziam. Por que faziam? Porque todo mundo faz. Avraham Avinu falou um minuto. Eu vou começar a fazer igual que todo mundo faz. Ele começou na vida. Ele falou um minuto. Does it make sense? Será que faz sentido? Avraham Avinu foi o primeiro homem a pensar. Ele falou, se não faz sentido, eu não vou ser igual a todo mundo só porque todo mundo faz. Eu faço, tu faz. Eles fazem, portanto, já que todo mundo faz, eu também faço. Avraham Avinu falou, não. Eles fazem, tu faz, mas eu não faço. Se não faz sentido, eu não vou fazer porque todo mundo faz. Isso leva a gente a responder a pergunta de como esse homem, chamado Yosef, que passou por todo esse bullying na vida, talvez seja a parte mais educada que a gente pode falar sobre Yosef, se tornou de José para Yosef e de Yosef para Yosef Atzadik. O que fez esse homem borbulhar? Esse é o único homem chamado Tzadik na Torá inteira. E não só isso, Yosef foi o único dos irmãos que cada irmão levou uma tribo. A gente tem 12 tribos. Yosef teve 2 filhos e virou 2 tribos, bônus. Cada irmão Reuven era uma tribo, Shimon era outra tribo. E Yosef devia ser uma tribo, ele virou 2 tribos, Efraim e Menashe. Era um homem que chegou ao poder, chegou ao sucesso, chegou à moralidade, chegou espiritualmente a se transformar de uma tribo em 2. Como isso? A resposta é simples, queridos, eu acho. A Torá conta pra gente. Como toda história começou, Yosef teve um sonho, mais um sonho, e ele não abandonou o sonho dele. A maioria das pessoas no mundo, talvez, vivam sem sonho, sem norte. A gente está falando até agora, sem pensar, já que todo mundo faz, eu faço. Todo mundo trabalha, todo mundo casa, todo mundo cumpre Shabbat, todo mundo coloca tefilim, todo mundo faz da filme, todo mundo acende vela de Shabbat. Eu também faço, mesmo que eu faça coisas boas, tem que parar para pensar, why, lama, ter um norte, o que a gente quer da vida? Yosef teve um sonho. Em momentos de dificuldade, talvez o mais normal seria abandonar o sonho. Yosef não abandonou o sonho. É isso que transformou José em Yosef e Yosef em Yosef Atzadik. Ter um sonho. Pensar. Algo que hoje em dia a gente tem, algo maravilhoso, inteligência artificial, algo bárbaro, mas só reproduz o que a gente coloca lá dentro. Nós temos algo maior, pensar, sermos diferentes, crescer. Isso é só a inteligência natural que consegue fazer cada um de nós. Qual que é o challenge? Perguntamos o que fez Yosef crescer? O sonho. Explicamos que tem que ter um norte na vida. Para ter um norte tem que fazer igual Avraham Avinu, parar e pensar. Por quê? Porque quando eu tenho um norte, eu penso, a gente reflete, será que a gente está agindo conforme os nossos princípios? E a gente perguntou no começo do shur qual que é o challenge, qual que é o desafio da nossa geração, meus queridos. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho, Bessiata Dishmaya, que um dos testes grandes, talvez o teste da nossa geração é
uma geração de seguidores e não de líderes. Repito, um dos testes da nossa geração, meus queridos, é que nós vivemos numa geração de seguidores, seguir posts, seguir o Insta, seguir ele, seguir ela. Cadê os líderes? Seguir o youtuber. E cadê os líderes, meus queridos? O que seria da nossa comunidade se não fossem os líderes que cuidassem das sinagogas, dos mikves, das escolas, de tudo que a gente tem? Se todo mundo fosse só seguidor. Para ser um líder tem que ter um sonho, para ser um líder tem que ter uma vontade, tem que ter um norte e tem que não abandonar esse sonho. Olhem que curioso. Depois do primeiro assassinato cometido na humanidade, Caim matando Hevel, Hashem chega para Caim e fala para ele, olha, eu tenho que te contar uma coisa, Caim, você fez algo muito grave, abriu a porta para o assassinato, o primeiro assassinato do mundo, onde Hashem chega para Caim e fala as seguintes palavras para ele, na venad tie baaretz, Caim, você vai ser na venad, ir de um lugar para o outro na terra. Eu fiquei pensando, isso é um castigo para ele? Ir de um lugar para o outro? Muitas pessoas moram aqui, depois de alguns anos moram em outro lugar. O povo Yehudi no deserto durante 40 anos foi de um lugar para o outro. Talvez não um castigo tão compatível com cometer o primeiro assassinato. Vi uma vez uma resposta, não me lembro agora quem falou e quem me Mefaresh falou isso, mas vou contar para vocês. Na venat yed baaretz, quer dizer, você vai ser nômade na terra. Caim, você não vai ser nada, você vai de um lugar para o outro. Não vai ser nada. Não vai ser nada. Vai seguir esse, vai seguir aquele Insta, aquele post, um dia vai querer ficar fit, outro dia vai querer ficar famoso, outro dia vai querer ficar rico, outro dia vai querer ficar alguma outra coisa. Na venat yed baaretz, o que te apresentarem na vida você vai seguir, você não vai ser você. Talvez essa é a maior maldição, lo aleno que Hashem podia dar para Caim. Não parar, não pensar, não ter um norte, não ser ninguém, não ter um sonho na vida. E isso aparece de novo na Torá. Yaakov, terceiro dos nossos avós, tem um momento que ele tem um fight, uma briga mesmo, agora contra o Tratado de Rolim, que era uma briga física, algo espiritual também, óbvio, com o anjo de Esav. De repente, termina essa briga, essa luta física, diz, espiritual mais uma vez também, diz o Yaakov para o anjo de Esav, qual é seu nome? Interessante entender porque ele perguntou qual é o nome dele, que interessa qual saber o nome dele. Se ele falasse que é Jurasmindo, ou Reuven ou Shimon, who cares? Vamos responder isso em um segundo. E aí, de repente, responde o anjo de Esav, que é o Yetzirará, o mesmo de hoje em dia, melhor amigo do homem, diz ele, Lama zet shalishmi, por que você está perguntando o meu nome? Peraí, porque ele quer perguntar, ele ganhou uma batalha, ele quer saber, você tem que responder, knockout. E o que incomoda ele falar qual é o nome dele? Responde a pergunta. Qual é o diálogo aqui? Yaakov estava perguntando para o anjo de Esav, que é Yetzirará, qual é seu nome? Me conta você, Yetzirará, qual é a sua essência, para a gente poder aprender e saber lidar com você. O Yetzirará respondeu, o que você quer saber do meu nome? E qual a resposta? A resposta é, por que você pergunta meu nome, Yaakov? Eu não tenho nome. Eu sou alguém que desfoca as pessoas de ter um princípio na vida, ter um valor na vida, ter um rumo na vida. Não pergunta meu nome porque eu não tenho nome. Cada geração eu vou aparecer de outra forma para deixar as pessoas fazerem atos sem pensar. Na geração de Avraham Avinu era o quê? A idolatria. Na nossa geração tem um monte de trends. Por favor, segue um monte de gente. Por favor, não seja você. Lama zet shalishmi não é uma pergunta. Ele estava respondendo, o anjo de Esav, de uma forma judaica, com uma pergunta. Por que você está perguntando meu nome? Eu não tenho um nome, eu não tenho essência. Cada geração eu mudo, Yetzirará. Avraham Avinu teve no primeiro dos seus 10 testes, olhem que show. Lech lecha. Lech é vai, sai da tua casa. Mas o que quer dizer lech lecha? Vai, devia ser lech. Lecham, vai para lá, quer dizer lech lecha, lecha é para você. Uma vez viu o Rebbe de Slonim, conta para a gente no seu livro Netivot Shalom algo gigante. Lech lecha quer dizer o seguinte, vai para você mesmo. Como assim vai para você mesmo? Vai procurar o seu eu. Foi isso que Avraham Avinu fez, foi isso que transformou ele em Avraham Avinu. Yosef sonhou. Avraham Avinu
entrou dentro de si. Para isso precisa ter um rumo, precisa parar e pensar e criar um sonho e viver conforme esse sonho. Um dos grandes homens, o primeiro dos Rashi Yeshivot na história dos Estados Unidos, dos Rashi Yeshivot que nasceu nos Estados Unidos, americano nato, Rav Gifter, que foi Rosh Yeshiva da Yeshiva de Telz, Cleveland. Tem um episódio muito chamativo e curto e uma lição gigante. Rav Gifter colocou em cima, na Yeshiva, em cima da cama dele, onde ele dormia, quando aluno, um quadro. Nesse quadro, na parede, em cima da cama dele, tinha fotos de alguns rabanim, onde ele se espelhava. Espelhar em pessoas grandes faz a gente se tornar grande. E tinha foto desse Rav, daquele Rav, 4 ou 5 fotos, e no meio tinha um buraco. E nesse buraco sem foto, quem se aproximava, cada buraco tinha uma foto, embaixo o nome do Rav, e nesse buraco sem foto também tinha uma legenda embaixo. Estava escrito na legenda embaixo, em inglês, que a história aconteceu nos Estados Unidos, Why not you? Por que não você? Um sonho, uma vontade, um desejo de ser algo, não só seguir, ser líder. E quando a gente acredita nessa fase final, pessoal, em nós mesmos, a gente é capaz de ser algo inimaginável. Quando Hashem cria o mundo, Hashem disse, Vehine tov meod. O mundo ficou maravilhoso, tov, bom, meod, demais. Diz o Midrash pra gente que a palavra meod, mem, alef e dalet, tov, meod, muito bom, meod é muito, são as mesmas letras da palavra Adam, ou seja, Adam e meod é a mesma coisa. O que isso quer dizer pra gente? Tá bom, trocadilho, bonitinho, fofo, Hello Kitty, mas e aí que a gente aprende disso? Disse Rav Gifter uma vez, não é um trocadilho. O Midrash está vindo ensinar a pessoa, olhem que show, qual que é a melhor definição de um ser humano? Adam é meod, é muito. Essa é a melhor definição de um ser humano, focado, com um sonho, que pensa. Quem sonha é meod. Explico o que eu acho que ele quis dizer. Uma Ferrari, procurei, shur do Rabino Caraguila também é cultura, uma Ferrari faz 100 metros, percorre 100 metros em 5 segundos,25. Pessoal, uma Ferrari que é o carro último, top, motor, show, aerodinâmica, 100 metros em 5,25 segundos. Adam é meod. A melhor definição, disse Rav Hutner pra gente, que a pessoa ele é meod, ele é infinito. Muito. Usain Bolt. 100 metros em 9,58 segundos. Pessoal, uma Ferrari feita para isso. 5,25. A mesma distância um homem. 9,58. É inimaginável. Era, mas não é mais. Quando alguém sonha e vive conforme esse sonho, come, treina, ele vive, talvez daqui a pouco a gente vai chegar igualzinho a Ferrari, ou melhor. Quem sonha, chega lá. E a gente precisa chegar lá. Porque, lembre isso para sempre, nós falamos o Shema Israel de uma forma muito peculiar. A gente coloca as mãos nos olhos e fala o Shema Israel. O hino nacional. O Yehudi mais conhecedor e menos fala o Shema. E o Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai Echad, é falado com as mãos nos olhos. E por que justo assim? A gente fecha os olhos, diz o Shulchan Aruch, para não se desconcentrar, mas porque as mãos nos olhos, não só fechar os olhos. Vi uma vez uma explicação gigante, que só dá para entender isso nos nossos dias. Antes não dava para entender. A mão da pessoa tem as digitais da pessoa. As digitais da pessoa são únicas na história inteira de bilhões de pessoas, não da nossa geração, de sempre. A pessoa quer fazer uma transferência, ele coloca a digital dele no banco e faz a transferência no celular, independente do valor. Como? Porque é só digital, ninguém mais tem. E por que nos olhos? Porque o íris da pessoa, muitos países já na entrada do país, em vez de eles ficarem olhando cada pessoa, eles querem detectar alguém,
Tem câmeras que olham os passageiros que estão chegando no país, imigrando no país, e conforme a íris, eles sabem quem é a pessoa e já tem a ficha da pessoa, se é bom ele entrar no país ou não. Por quê? Porque a íris, os olhos da pessoa também são únicos na história inteira da humanidade. Cada Yehudi faz o hino nacional, que é o Shema Israel, com as mãos nos olhos, para Hashem está falando para a gente, Habibi, igual você, isso mesmo, você só tem um. E nunca mais vai haver esse um de novo. Se cada um de nós não tiver um sonho, se cada um de nós não tiver um norte que a gente pensou, não só porque todo mundo faz, não só seguiu, é ser alguém, pessoal, ninguém no mundo nunca mais vai fazer o nosso job. Isso lembra o Shema, dedo nos olhos, cada um de nós só tem um e nunca mais vai ter de novo, igual a impressão digital e o íris dos olhos de cada um de nós. E o Arizal conta pra gente, meus queridos, em 1500, imaginem hoje, que uma mitzvah feita na minha geração, assim disse o Arizal, a Kadosh, vale mais do que na época de Moshe Rabbeinu. Eu não sei comparar com a Moshe Rabbeinu, a gente não tem nem ideia da grandeza da época de Moshe Rabbeinu, dos grandes homens, mas o Arizal pode contar pra gente. Uma geração 1500, com as distrações que tinha, era muito mais difícil fazer mitzvot do que na época de Moshe Rabbeinu, o mérito é muito maior. Pessoal, tentem imaginar se o Arizal vivesse no século XXI, o que ele diria? Qual que é o poder de uma mitzvah? Parar a pensar, eu estou indo fazer uma mitzvah, quem quer se transformar? É incrível, porque o desafio é muito grande, que é o desafio da nossa geração. Eu acho que alguns anos atrás, a pergunta não é que horas começa a reza no minyan, é que horas termina. Quanto tempo vai demorar? Porque a gente não tem mais paciência. Até que recentemente eu escutei alguém falando, olha, eu estou procurando um minyan que começa às 6:30 da manhã e termina às 6:25. A gente está quase chegando lá já. É uma geração que tem essa impaciência, essa ansiedade. Pessoal, tentem imaginar, meus queridos, o mérito de alguém que reza de verdade, de um pouquinho mais devagar. Tentem imaginar um homem, uma mulher que para um segundo antes de fazer tefilá, fala, eu quero me ligar com Hashem e depois faz a tefilá. É maior o mérito do que na época de Moshe Rabbeinu. É uma vida com propósito, é uma vida feliz, é uma vida satisfatória, uma vida sem vazio. E já que a gente está falando em tefilá, eu vou terminar com uma história que fala o que é uma tefilá de verdade, carregada com um porquê. Não só rezar. Hashem aceita todas as tefilot, mas é uma tefilá com um porquê. Ela é outra dimensão de tefilá e com essa história a gente termina. Todas as tefilot, repito, fazem cócegas, caviarol nos ouvidos de Hashem, mas uma tefilá de verdade é outra dimensão. A história se passa em 1982. Israel está tendo guerra com o Líbano. Sexta-noite, Yehudit, mãe de um soldado que estava na guerra, começou a ter um pouquinho de dor nas costas, ela acorda no meio da noite, um pouquinho de dor nas costas, vira de um lado do colchão, o outro, não consegue ficar deitada, levanta, uma mulher Yehudiá, cumpre Shabbat, levanta, vai para a sala, pega o Tehillim dela e começa a ler o Tehillim, vira de um lado para o outro, faz Tehillim, eram 3:30 da manhã, e ela começa a se empolgar, fazer o Tehillim com um pouco mais de vontade, e depois a dor melhora, ela vai descansar e curte o Shabbat, volta a dormir na cama de novo. Termina o Shabbat, sábado à noite, um dia depois, toca o telefone e logo direto o filho desse casal, que mais uma vez estava na guerra do Líbano, quando o pai atende o telefone e fala, Abba, posso te contar uma coisa? Diz, claro. Eu quase não consigo ligar para vocês hoje à noite. E o pai pergunta, mas o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Você estava na guerra, você está na guerra, eu estou preocupadíssimo, me conta. Sei, pai, preocupado você devia estar, agora já não precisa ficar mais. Mas me conta, filho, o que aconteceu? Fala, olha, ontem, sexta-noite, eu estava no meio da lugar muito perigoso, nessa guerra, e eu escutei um clique. Era um clique que eu conhecia o barulho muito bem. Uma granada. E logo depois do clique da granada, nós soldados sabemos que pouco depois vem um estouro. É um estouro que ninguém quer estar perto. Mas a granada, eu não sei porquê, pai. Abba, quase estourou.
mas o quase estourou. Não só quase estourou, eu olhei para baixo e vi a granada no meu pé. Eu ia voar com aquilo. Não ia sobrar nada de mim. E a granada quase estourou, quase me salvou. Eu não sei explicar nem por que isso aconteceu, Abba. Foi um milagre. O pai emocionado pergunta para o filho, meu filho, que horas foi isso ontem à noite? O filho fala, olha, eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos 3h40, 3h45 da manhã. O pai olha para a mãe, pega o telefone e fala para o filho o seguinte, você contou a história para mim, agora você tem que agradecer a ela. E o filho não entendeu nada. E a mãe contou que estava com dor nas costas e 15 minutos antes começou a falar o Teilim, começou a falar, não sabe porquê, de uma forma mais fervorosa, o Teilim, exatamente naquele momento, naqueles momentos, a granada quase estourou. Quando a gente reza com propósito, para se ligar para Hashem, se ligar com Hashem, de verdade, o homem vira Meod, Adam, cada um de nós é Meod, é infinito. Essa é a melhor definição que um homem centrado, que pensa, que tem um norte, pode ter. Shavua Tov Meod para cada um de nós.